Olá, eu sou Ana Cláudia Oliveira e estou aqui para fazer o Uma História para uma Make. Então, pessoal, hoje é o meu primeiro vídeo desse canal e hoje eu vou contar um pouco sobre a história de Luke Cage, um dos heróis negros das histórias dos quadrinhos da Marvel. Vai funcionar assim. Enquanto eu faço uma maquiagem inspirada nesse herói, eu vou contar um pouco da história dele para vocês. O resultado da make é essa, mas eu gostaria que vocês acompanhassem como foi o processo para eu fazer. Foram muitas complicações para eu poder conseguir chegar nesse visual aqui que nem é tão difícil de fazer. Conto algumas dicas, conto um pouco da história deles e é basicamente esse o processo das histórias dos vídeos desse canal. Sempre uma make e uma história. Então, gente, essa daí sou eu com o rosto totalmente limpo. Passei vitamina C, hidratei e passei o primer. Em seguida, eu vou começar a passar a base, que é uma base de alta cobertura, aquele estilo reboco. Por isso eu não usei nenhum tipo de corretivo para cobrir imperfeição nem nada. Enquanto eu passo a base, eu vou começar a apresentar a história de hoje, que é sobre Luke Cage, um dos heróis negros mais importantes dos quadrinhos da Marvel. Pois bem, Luke Cage, como eu já falei, é um herói negro muito importante para a trajetória dos quadrinhos da Marvel, porque ele foi o primeiro herói negro a ter uma publicação própria, ou seja, ele tinha a sua própria revistinha. Ele não era apenas uma participação, um ajudante, um coadjuvante, mas não, ele foi protagonista de uma história própria, uma história dele. Isso aconteceu graças a um movimento chamado Blaxploitation, que surgiu nos Estados Unidos no ano de 1970, que era justamente de exploração da cultura negra. Então, no cinema, principalmente, esse é um movimento da indústria cinematográfica, abordou muito a cultura negra. E aí, em 1972, surgiu o personagem Luke Cage. Esse é um personagem de alguns poderes muito marcantes, como, por exemplo, a pele impenetrável, ele é inquebrável, ele é anti-balas, por exemplo, ele não queima. Eu vou falar melhor sobre isso um pouco mais na frente. Ele já tem uma série live action, que é uma série da Netflix, que surgiu junto com outro conjunto de séries da parceria Netflix-Marvel, que foi a série de Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores e mais tarde também houve a série do Justiceiro, que não faz parte desse grupo, mas veio tudo junto quando uma série surgiu após a outra. E aí, voltando à maquiagem agora. Eu passei a base e agora estou selando o rosto com um pó solto para poder absorver toda a oleosidade e ficar com a pele bem sequinha. E logo em seguida eu vou partir para os olhos. Vou fazer o desenho da sobrancelha, fazer o recorte da sobrancelha e dos olhos, e quando chegar nesse momento eu explico melhor qual é a intenção dessa make inspirada em Luke Cage. E aí, voltando para o nosso personagem. Falar um pouco agora sobre a origem dele. Luke Cage é um herói que tem boa parte das suas histórias vividas em Nova York, principalmente no Harlem, justamente por essa questão da cultura negra que é muito forte nessa região de Nova York. E a sua história começa assim. Na verdade, o seu nome é Carl Lucas. Ele foi preso injustamente por inúmeros fatores que são muito importantes para a sua trajetória enquanto herói. Enquanto ele estava na prisão, ele passou por uma experiência científica. Nos quadrinhos, essa experiência foi feita pelas indústrias Stark, e na série da Netflix foi feita por um médico da prisão. Era um médico que tinha fazia experiências e atendimentos aos detentos, e aí, em determinado momento, Luke Cage se predispôs a participar de algumas experiências. Só que no decorrer do caminho,
Em ambas versões, tanto live action quanto das HQs, algumas coisas deram erradas e aí o que era para ser apenas um experimento acabou que ficou preso debaixo d'água e foi realmente um divisor de águas na história dele, porque a partir desses experimentos ele começou a desenvolver os seus superpoderes. E aí, nesse mesmo momento em que aconteceu esse erro da experiência, a prisão onde ele estava também acabou explodindo e ele foi dado como morto. Só que ele não morreu. E nisso ele precisou ter um novo nome, afinal de contas ele era um condenado fora da cadeia, dado como morto, por isso que ele adotou o nome de Luke Cage. E aí, parando um pouco aqui na história de Luke, voltando para Make, eu vou explicar para vocês o que é que eu estou fazendo e o que é que eu pretendo fazer de fato. Como vocês podem ver, eu já estou aí marcando bem a minha sobrancelha. Eu escolhi propositalmente marcar bem, porque é uma make pra noite, é uma make mais forte, mais pesada mesmo. Inclusive é contra os meus gostos de make. No geral eu gosto de uma make mais leve, mais tranquila, mas quando eu pensei em fazer algo inspirado em Luke Cage, eu sabia que tinha que ser algo pra noite. E por que algo pra noite? E aí eu volto a falar sobre o personagem. Mais precisamente na série dele. A série de Luke, ela conta com um ambiente muito especial, muito forte e que é pano de fundo para muita coisa importante, boa parte da trama se passa nesse local, que é o Harlem's Paradise. É uma boate que representa o renascimento do Harlem dentro do contexto da série. E então, nessa boate acontecem muitos shows de black music. Sempre tem soul, jazz, rock, e são apresentações lindíssimas. E essas mesmas apresentações são também pano de fundo e pano de som, né, fundo musical, trilha sonora para a série. São apresentações belíssimas, lindíssimas, assim, maravilhosas demais, sem dúvida nenhuma. Tanto na primeira quanto na segunda temporada, são o ponto alto da série. Então eu não podia falar de Luke Cage, não podia me inspirar nessa série sem comentar sobre isso. Então essa make foi feita pensando no Harlem's Paradise. E defendo agora outra escolha minha, que é a cor da sombra. A princípio eu queria fazer um degradê do amarelo para o preto, com delineado infinito. Só que eu encontrei um problema no caminho e que vocês já podem ver aí nesse momento do vídeo. O amarelo dificilmente ressai em mim. Eu ainda tentei misturar com um pouco de laranja, tentei usar sombra em pó e depois sombra cremosa. Tentei deixar a pele um pouco mais clara para poder ver se ressaía, mas tentei de tudo e não acontecia. Paciência, eu já sabia que eu encontraria esse problema, já estava avisada e ainda assim quis tentar essa ideia. Na verdade, quando se trata de uma cor que não ressai muito na sua pele, o ideal é que a gente use uma base muito mais clara, uma base que eu digo que vai ser coberto muito mais claro. E eu não fiz isso. E aí, no meio do caminho, eu precisei mudar de ideia e ir para uma segunda opção, que no final das contas foi muito melhor e, sinceramente, é o que eu deveria ter escolhido muito antes. E logo, logo vocês vão ver que a opção foi essa. E aí, voltando ao nosso personagem. Como eu já falei, a série se passa em Nova York, no Harlem. E aí, vem outro ponto muito importante que eu também não posso deixar de falar, é que Luke Cage é considerado um dos heróis urbanos. Assim como é o Homem-Aranha, por exemplo, e os outros que eu já citei aqui, que também fazem parte das séries da Netflix, como Demolidor, Jessica Jones. São heróis que defendem o seu lugar, o seu próprio bairro. Não é algo mundial, intergaláctico, como que a gente está acostumado a ver. É algo mais, vou proteger a minha casa, vou proteger a minha região. Aí, falando sobre o lugar onde ele vive, onde se passam a maioria das histórias,
eu também falo sobre as equipes que ele fez parte. Nos quadrinhos, o Luke fez parte dos Vingadores, Vingadores Secretos e Novos Vingadores. A gente ainda não viu nas telonas, infelizmente. Só vimos quem assistiu, logicamente, na série da Netflix. Mas nos quadrinhos ele fez parte dessas equipes. E para quem não sabe, na verdade, apesar da gente conhecer os Vingadores com esse grupo que temos hoje no cinema, ele é muito maior, muitos outros heróis. Luke Cage faz parte desses heróis que fazem parte nos quadrinhos e ainda não está nos cinemas. E fora esses grupos, ele também fez parte dos Defensores, que também é uma série, um estilo de série crossover da Netflix. E uma outra equipe, que na verdade é uma dupla, que ele, inclusive quando você pesquisa sobre o Luke Cage, uma das primeiras coisas que aparece é que ele foi um herói de aluguel, junto com um dos seus melhores amigos, o Danny Rand, que é o Punho de Ferro. E aí, voltando para a maquiagem, como vocês podem ver, eu ainda estava tentando fazer o delineado infinito. Tentei fazer de um jeito, de outro, mas ainda assim não estava ressaindo, contrastando como eu realmente queria que ficasse. Eu ainda insisti em delinear o olho, jogar o preto para ver se o contraste ajudava a ressair com mais clareza o amarelo, mas infelizmente não deu certo. E aí foi a hora que eu resolvi mudar mesmo de ideia. Dei uma surtadinha, mas faz parte, mudei. Limpei o olho todo, mantive só o delineado para poder reaproveitar para uma outra ideia, que também é muito cara de make de noite. E é por isso que eu digo que deveria ter sido a minha primeira ideia, minha primeira opção, porque é até mais simples de ser feita, não é uma das técnicas mais fáceis, tem gente que tem dificuldade, mas é algo que eu gosto de fazer e que também que eu acho que combina muito, que é o famoso olho preto. E aí eu fiz de que maneira? Eu esfumei o amarelo, que ainda assim não ressaiu muito, mas serviu para uma transição legal de cor. E depois eu vim jogando a sombra preta, e aí esfumei direitinho e ficou um olhão preto, bem cara de noite mesmo, como era a minha proposta inicial. E aí, por que dessas cores, né? O amarelo e o preto são as cores mais fortes e mais predominantes do Luke Cage, tanto nos quadrinhos quanto na série. Inclusive, para quem assistiu a série ou ainda vai assistir, pode notar que boa parte da fotografia, das cores que são usadas na série são essas. Quando o cenário não está muito escuro, ele está em tons mais amarelos. E é sempre essa nuance de cores que vai rolando todo o decorrer da trama, na primeira e na segunda temporada. E fora esses momentos, a própria logo da série e dos quadrinhos são dessas cores e também o uniforme do personagem. Então, realmente não tem pra onde correr, essas são as cores clássicas de Luke. E aí eu já tô finalizando a maquiagem, vou só concluir a sombra, limpar, ajeitar direitinho e depois é hora de passar rímel e começar a retirar o pó solto, passar o pó compacto para neutralizar a pele, fazer contorno, iluminação e passar batom, tá ok? E daqui a pouco eu concluo como ficou, como eu finalizei de vez essa maquiagem. E aí, para poder finalizar a minha história, também não posso deixar de falar sobre os envolvimentos amorosos de Luke Cage. Embora não siga na íntegra como aconteceu nos quadrinhos na série, Jessica Jones é um dos maiores e principais envolvimentos amorosos dele, tanto que nos quadrinhos eles se casam e têm uma filha. É uma relação muito forte, muito importante de ser mencionada. E, para finalizar, não posso deixar de indicar, aliás, passei a vida inteira falando sobre isso, a série da Netflix, vale muito a pena, são 2 temporadas de 16 episódios, tem em média 45 minutos cada, com uma valorização muito forte da cultura negra e também problematizando sempre questões sociais de racismo mesmo, é muito forte isso,
é um pilar importante da série, porque ela te faz questionar muitas coisas, inclusive sobre visões acerca do racismo mesmo. E uma coisa muito importante e que eu lamento muito que ainda não tenha sido falada é que Luke Cage veio muito antes até mesmo do que Pantera Negra. Então, se você gosta de Pantera Negra, assista Luke Cage porque vale muito a pena. E é isso, já estou finalizando a minha make. Essa foi a minha história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conte aqui nos comentários o que você já conhecia sobre esse personagem, o que você não sabia, o que você gostaria que eu tivesse dito e não falei, e também novas ideias. Para finalizar a make, não poderia faltar um batom vermelho, afinal de contas é uma make para a noite, e eu amo batom vermelho. Eu acho que é uma das cores que melhor fica em mim, mas na verdade eu acho que em qualquer mulher, batom vermelho é coringa para qualquer mulher. Fica lindo demais. Finalizei com batom vermelho. Como eu disse, já tinha feito, como eu falei que iria fazer, e fiz o contorno, principalmente nas bochechas, passei o blush, contornei também o nariz e a testa, que são regiões que eu gosto de fazer. E lembrando que o contorno é muito pessoal, cada rosto tem um estilo diferente, não adianta você seguir uma ideia fixa de contorno, porque cada um tem o seu estilo. E é isso. Ajeitando o batom daqui e dali para não ficar borrado. Ainda mais que esse daí é um batom mate. Quando seca, já sabe a bagunça que faz. E aí, é só finalizar com blush rosado para dar aquela cara de vida, de saúde no rosto. Soltar as madeixas e fazer carão para poder exibir essa make. Que passei por alguns perrengues desnecessários se tivesse feito a melhor escolha primeiro. É isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui porque ainda tenho mais um recadinho. Então, pessoal, gostou dessa história? Gostou das dicas? Deixa aqui o seu comentário sobre alguma história, algum personagem, qualquer coisa que você quer saber mais da história e também ter uma make inspirada, tá certo? Por favor, não esqueça de compartilhar, de se inscrever, enfim, isso vai ser muito importante para mim, principalmente agora que eu estou começando no canal. Até a próxima!